Professor, vamos começar a falar dessa questão número 2, que fala de formação de gás de hidrogênio, né? Eu reparei que são questões grandes, assim, né? Questões que têm informações de texto, informação visual. Se você comentasse essa questão, por favor. Bom, muito bem. Essa questão é uma questão que envolve a cinética química, as velocidades das reações, uma questão clássica, né, de abordagem comum para aqueles que estudaram essa parte de fisicoquímica no ensino médio, já viram questões muito semelhantes, nada que trouxesse grandes dificuldades ao aluno. Ela é bem bacana, o que se pede no item A é muito simples. Basicamente, o aluno tinha que perceber que a velocidade da formação de H2 diminuía ao longo do tempo, isto é, nos primeiros intervalos de tempo, a formação era muito grande de gás de hidrogênio, e ao longo desse experimento, nos intervalos lá para o final, a formação, comparando-se, né, intervalos iguais, a formação de gás de hidrogênio era muito menor. Isso era o pedido no item A, né? Explica como é que você chegou a essa conclusão. Era basicamente comparar dois intervalos de tempo. Sim. E esboçar um gráfico já na folha de respostas. Temos aí a imagem? Acho que não, né? Não, do gráfico não. A folha de respostas já trazia o esboço do gráfico do experimento dessa tabela, exatamente com os pontos dessa tabela, e pedia para que o aluno esboçasse um gráfico, supondo que agora o magnésio está em raspa, não mais nesse pedacinho, como está aqui no enunciado. Bom, fazendo até aqui com o dedo, né, você tem uma situação basicamente assim, já esboçada, que é o gráfico do experimento que nós temos lá. E o que o aluno deveria fazer era um gráfico que na verdade, houvesse mais rapidamente a formação de gás de hidrogênio, mas que ao final quase que encontrasse com o gráfico já esboçado. Acredito que foi bem simples para a maioria dos alunos. É comum pedir que se desenhe na segunda fase? É comum nesses assuntos nós trabalharmos com gráficos, é comum isso ser pedido, mas a complexidade desse ano surpreendeu, porque era bem tranquilo. Legal, legal. Isso é uma coisa que foi sinalizada com essa prova, talvez uma mudança aí da FUVEST para os próximos anos. Era pedir uma coisa, como pedir a execução, era uma execução tranquila. Sim, muito simples. E enfatizando em todas as questões, né, a quase que ausência de cálculos intuitivíssimos. Então aquele medo que o pessoal tem de química dos cálculos, eram quase que intuitivos nessa prova. Essa questão número 4, professor, também traz aí uma tabela, né? E eu queria que o senhor comentasse. Normalmente, sempre quando tem alguma tabela, algum gráfico, isso dá assusta, né? Já assusta o vestibulando. Mas o que era para o aluno entender aqui? O item A e B, acredito que B mais tranquilo, o item A era para escrever equação da reação entre os íons, uma coisa simples e muito comum, uma equação muito conhecida. Já no item B, encontrar o reagente limitante no terceiro processo, isto é, aquele cara que vai limitar o processo. Quando acabar esse reagente, o processo acaba, a reação acaba. Quem era esse limitante? Quem, acompanhando a proporção em mols, para quem escreveu a equação correta, no item A, onde a proporção da reação é de 1 para 1, 1 mol de zinco sólido para 1 mol de cobre, 2 aquoso. Essa era a proporção que nós temos na equação. Percebia-se rapidamente que no item 3, o limitante era o cobre 2, porque ele está em menor quantidade. Há um excesso de zinco. E aí o aluno conseguiria, com o que eu estou falando, responder o item B. Já no item C, ele teria que achar o valor de x e y. É só pedir, que ele não trocou. Você poderia trocar, colocar o número 4. Outra tabela. Só para ajudar o vestibulando a visualizar a questão. Você pode continuar, professor? Não, tudo bem. Se tiver a tabela. Aí, agora está mais fácil. Agora foi. Galera. Então, pessoal, você repararia ali, como eu estava falando do experimento 3, o limitante cobre 2 tem menor quantidade, a proporção não é só tem menor quantidade, a proporção da reação é de 1 para 1 entre os reagentes, o que tem menor quantidade é o limitante. Acabou esse 0,3 de cobre 2, acabou a reação, o zinco está em excesso. Nem perguntava isso, mas é o fato. Já no 4, quer saber o valor de x e y para ter uma temperatura máxima. Como é que você conseguiria compreender isso? Se você prestar atenção no experimento número 2, o reagente limitante é o zinco, trabalhando com 0,2
mol desse cara. Então, se ele é o limitante, reagirá 0,2 mol de zinco sólido, com 0,2 apenas de cobre 2 aquoso. Então eu tenho cobre 2 aqui em excesso. Isso deu uma certa temperatura, 26,9. Já no experimento 3, o limitante é o 0,3. Então reagirá 0,3 de zinco com 0,3 de cobre. Então em maior quantidade reagirá mais do que aquilo que reagiu em 2. Houve um aumento de 1 grau na temperatura, 27,9. Consequentemente, quanto maior for a reação, quanto mais dos reagentes forem usados, maiores serão as temperaturas. Será máximo quando? Quando, como a gente tem um total sempre de 1 ali na penúltima coluna, sempre a soma dos reagentes tem que dar 1, qual seria o máximo aqui, a melhor situação? Meio para cada um. Meio para X, meio para Y, dando a temperatura máxima T4.